Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos falar do Timão, porque o Corinthians vive mais um daqueles momentos que parecem roteiros de filme político, cheio de reviravoltas, tensão nos bastidores, acusações sérias e, claro, muita repercussão entre os torcedores. O presidente Augusto Melo não está mais no cargo. Pelo menos por enquanto ele foi oficialmente afastado após uma votação contundente no Conselho Deliberativo que aprovou o seu impeachment por ampla maioria. O que está acontecendo no Parque São Jorge é no mínimo complexo e envolve não apenas disputas internas, mas também questões legais e criminais que podem mudar totalmente os rumos do clube nos próximos meses. A notícia do afastamento de Augusto Melo por si só já seria bombástica, mas ela ganha contornos ainda mais dramáticos quando se olha para todo o contexto. Estamos falando de um presidente eleito democraticamente que rompeu com anos de hegemonia de um grupo político que controlava o clube com mão de ferro. A vitória de Augusto Melo nas eleições foi vista por muitos como o início de uma nova era para o Corinthians. Uma era de mudanças de enfrentamento às práticas questionáveis do passado, de tentativa de transparência e reestruturação. No entanto, não demorou muito para que os primeiros sinais de turbulência surgissem. Desde o início de sua gestão, Melo enfrentou dificuldades para consolidar sua autoridade em meio a um conselho majoritariamente opositor e que desde cedo parecia decidido a não facilitar seu trabalho. A gota d'água, ou pelo menos o principal catalisador do processo de impeachment, foi o indiciamento de Augusto Melo pela Polícia Civil. Acusações graves recaíram sobre o presidente como associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Tudo isso relacionado a suspeitas em torno da contratação da empresa Videt como patrocinadora master do clube. A investigação apontou possíveis irregularidades na intermediação do contrato, o que levantou suspeitas de que pessoas próximas a Melo, ou até ele próprio, poderiam ter se beneficiado ilicitamente da operação. Ainda que a investigação esteja em curso e que a justiça ainda vá decidir se aceita ou não a denúncia, o simples fato de haver um indiciamento de tamanha gravidade colocou a diretoria em xeque. Diante disso, o Conselho Deliberativo se reuniu na noite da última segunda-feira e aprovou com uma maioria esmagadora. 176 votos a favor do impeachment contra apenas 57 contrários à destituição de Augusto Melo do cargo. É importante dizer que essa decisão ainda precisa ser ratificada pelos associados do clube, ou seja, o mesmo grupo que elegeu Augusto. Esse referendo será decisivo ou ele é definitivamente afastado, abrindo caminho para uma nova eleição, ou ele é reconduzido ao cargo e segue no comando até o fim do mandato. Mas a verdade é que a situação do presidente já estava insustentável. Seu pronunciamento feito pouco antes da votação parecia uma despedida. Disse que deixava o clube com a cabeça erguida, que estava com tudo em dia, salários pagos, dinheiro em caixa. Muitos imaginaram que ele estava renunciando, mas não. Quando perguntado diretamente se era uma renúncia, ele negou. Disse que não renunciaria, que lutaria pelo Corinthians até o fim e que provaria sua inocência. Na prática, isso mostra que Augusto Melo ainda acredita que pode virar esse jogo. Mas a realidade é dura. Além do indiciamento, sua gestão vinha sendo questionada por diversos outros motivos: contas reprovadas em 2024, denúncias de gestão temerária, aumento do passivo do clube, contratações polêmicas e uma crescente insatisfação interna, inclusive entre antigos aliados. Mesmo com avanços significativos no campo da arrecadação, porque é verdade que o Corinthians melhorou sua receita sob sua gestão, e com a formação de um time competitivo, esses méritos acabaram sendo ofuscados pelas crises políticas e jurídicas que o cercaram, e o mais impressionante é a diferença de tratamento em relação a gestões anteriores. Porque se formos analisar com frieza o que está acontecendo agora no clube, não é exatamente novo. Diversos presidentes anteriores, notadamente os ligados ao grupo Renovação e Transparência, como André Sanches do Ilho Monteiro Alves e Roberto de Andrade, também estiveram no centro de polêmicas com gestões bastante questionáveis, aumento de dívidas, contratos obscuros e nenhuma transparência. Mesmo assim, nunca enfrentaram um processo de impeachment. Por que será essa? É uma pergunta que precisa ser feita.
Porque a verdade é que nos bastidores do Corinthians, interesses pessoais, alianças políticas e proteção mútua muitas vezes se sobrepõem aos interesses do clube. E essa prática se tornou rotina, prejudicando o Corinthians como instituição. A queda de Augusto Melo, então, parece mais uma peça nesse xadrez político. Claro que se ele cometeu irregularidades, deve ser investigado e punido, mas a diferença no tratamento em relação aos seus antecessores é no mínimo curiosa. O Conselho Deliberativo, que agora se mostra tão atuante, permaneceu em silêncio diante de várias outras gestões duvidosas. A oposição, que hoje se vê como paladina da moralidade, esteve envolvida em administrações que afundaram o clube em dívidas, e é por isso que muitos torcedores olham para esse cenário com desconfiança. Não que Augusto Melo seja isento de críticas, muito pelo contrário, mas porque parece que o julgamento é seletivo? Porque parece que o problema maior não é o que ele fez, mas o fato de que ele quebrou uma hegemonia política? E isso para muita gente é imperdoável. Agora, com a saída, ainda temporária, de Melo, quem assume interinamente é o primeiro vice Osmar Stabile. Ele e o segundo vice Armando Mendonça já se preparam para uma entrevista coletiva que deve acontecer nesta terça-feira à tarde. A expectativa é que eles esclareçam os próximos passos. Será convocada uma nova eleição? Melo poderá ser reconduzido? Qual será o plano de gestão durante essa fase de transição? No momento, o Corinthians vive uma instabilidade institucional profunda, e isso é preocupante porque o clube precisa de estabilidade para resolver seus inúmeros problemas. A começar pelas questões financeiras. O elenco do Corinthians é caro, a folha salarial é pesada, há dívidas a vencer, há compromissos a cumprir. E mesmo com as receitas em crescimento, o clube precisa ter um plano de gestão claro, responsável e eficiente. No meio disso tudo, o time segue em campo. Nesta terça-feira, o Corinthians enfrenta o Huracan pela Copa Sul-Americana, um jogo importante que pode garantir uma vaga direta nas oitavas de final se o time vencer por 4 gols de diferença ou pelo menos assegurar a repescagem se conseguir vencer por qualquer placar. E no meio da preparação para essa partida, uma boa notícia. O goleiro Hugo Souza, que assumiu a titularidade com personalidade, foi convocado para a seleção brasileira. A reação do grupo foi comovente, uma cena rara no futebol brasileiro de hoje jogadores vibrando com a convocação de um companheiro. Hugo, que veio da segunda divisão de Portugal, que chegou como uma aposta do Fabinho Soldado, que substituiu ninguém menos que Cássio e se tornou ídolo rapidamente, agora vê o seu esforço reconhecido em grande escala. É um alento no meio da tempestade. Mas o torcedor do Corinthians, esse sim, continua sendo o verdadeiro herói dessa história, porque não é fácil ser torcedor do Timão nos últimos anos. É um clube gigante com uma das maiores torcidas do mundo, com uma história riquíssima, com uma força imensa dentro e fora de campo, mas que muitas vezes parece ser maltratado por quem deveria cuidar dele. A paixão da fiel é inabalável, e isso talvez seja o que mais sustenta o clube nesses momentos difíceis, porque em meio a tanto descaso, a tanta instabilidade, a tantas brigas pelo poder, é a torcida que mantém o Corinthians vivo, que vai ao estádio, que apoia, que cobra, que vibra, que protesta, mas que nunca abandona. O momento é delicado e o futuro é incerto. Seja qual for o desfecho do caso Augusto Melo, seja qual for a próxima gestão, seja qual for o modelo de clube que se desenhe, tradicional associação ou até mesmo SAF, o que precisa prevalecer é o Corinthians. O clube acima de tudo. Acima de grupos políticos, acima de interesses pessoais, acima de vaidades. O Corinthians precisa de um projeto, de um plano de futuro, de responsabilidade e de respeito com sua história. O torcedor merece isso. O clube merece isso. E o futebol brasileiro, que tanto deve ao Corinthians, também merece ver esse gigante em paz consigo mesmo. A instabilidade política no Corinthians não afeta apenas o alto escalão da diretoria, mas reverbera em todos os setores do clube, especialmente no futebol, que é a alma do Timão. O elenco sente a pressão de uma instituição que passa por uma crise interna profunda, onde decisões que deveriam ser tomadas com foco no desempenho e no planejamento esportivo acabam sendo atropeladas pelas
disputas nos bastidores. O técnico que entrou para tentar recuperar a confiança do grupo e construir um estilo de jogo mais sólido enfrenta um ambiente nebuloso onde as mudanças de comando e as incertezas administrativas interferem diretamente na rotina diária dos jogadores. A cada coletiva, as perguntas sobre o futuro do presidente e os impactos da crise política se misturam às questões técnicas, criando um clima de tensão difícil de ignorar. Os jogadores mais experientes sabem que o momento exige concentração máxima, mas também reconhecem que é praticamente impossível dissociar o futebol das questões que dominam as notícias. Por isso, a convocação de Hugo Souza para a seleção brasileira trouxe um respiro necessário. Não é só a conquista individual do goleiro que anima o elenco, mas o simbolismo de que o Corinthians ainda consegue formar e revelar talentos de alto nível mesmo em meio ao caos. Para a torcida é um orgulho ver um jogador do clube no grupo de Tite, e isso ajuda a manter a chama acesa. O Timão sempre teve essa capacidade de gerar ídolos, de dar oportunidades para quem merece e de virar a página quando necessário. É uma tradição que resiste e que precisa ser valorizada agora mais do que nunca. Porém, não dá para ignorar que o Corinthians enfrenta desafios gigantescos fora de campo. A questão financeira é talvez a mais urgente. Apesar do aumento das receitas com direitos de transmissão, venda de produtos oficiais e parcerias comerciais, o clube ainda convive com um passivo alto, principalmente em relação a dívidas de longo prazo, impostos atrasados e compromissos que pressionam o caixa mensal. A falta de uma gestão estável e transparente só agrava esse cenário, gerando desconfiança entre patrocinadores e investidores e até mesmo fornecedores. O Corinthians, que já foi exemplo de gestão profissionalizada em algumas fases, hoje parece dar passos para trás com problemas que deveriam ter sido resolvidos há anos, se tornando uma bola de neve cada vez maior. Outra questão sensível é a venda de jogadores. O Timão sempre precisou usar a venda de atletas como fonte de receita, principalmente para equilibrar as contas e investir em contratações pontuais. No entanto, recentemente a pressão por resultados imediatos e a falta de um planejamento claro tem levado a negociações precipitadas que muitas vezes prejudicam o desempenho do time. Jogadores que poderiam render mais dentro de campo acabam sendo negociados antes da hora. E isso cria um ciclo vicioso. O time perde qualidade, não consegue brilhar nas competições e o valor dos jogadores despenca, obrigando a venda a preços menores. É uma situação delicada que exige paciência e visão estratégica, mas que o Corinthians parece ter dificuldades para implementar, justamente por causa da instabilidade política que domina o clube. A torcida sente essa falta de rumo com intensidade. Depois de tantos anos acompanhando altos e baixos, a Fiel espera que o Corinthians volte a ter um projeto consistente, que faça sentido e que não dependa apenas do talento individual dos jogadores. A exigência é por uma gestão que valorize a base, que invista em infraestrutura, que tenha um departamento de futebol bem estruturado e que trabalhe com metas claras. Mais do que isso, a torcida quer transparência. Quer entender para onde o dinheiro vai, quer saber quais são os planos para o futuro, quer participar das decisões que envolvem o clube. E essa demanda não é apenas uma questão de curiosidade, mas um direito do associado e do torcedor, que sustentam o Corinthians com paixão e dedicação. Enquanto isso, o ambiente no Parque São Jorge continua tenso. As reuniões do Conselho Deliberativo ganham contornos quase teatrais, com discursos inflamados, acusações cruzadas e alianças que se desfazem tão rapidamente quanto são formadas. A política interna parece um jogo de poder onde poucos realmente pensam no clube. Alguns buscam cargos, outros querem manter privilégios e poucos se mostram dispostos a sacrificar seus interesses em prol do Corinthians. É um cenário que prejudica a gestão como um todo e, consequentemente, o desempenho do futebol. Por mais que haja pessoas comprometidas com o bem do clube, a balança sempre pende para o lado da disputa pelo controle e isso acaba deixando o Timão vulnerável a erros graves.
Mas mesmo em meio a essa tempestade, há quem acredite que o Corinthians pode virar a página. É preciso, no entanto, coragem para enfrentar os vícios históricos, para romper com práticas ultrapassadas e para construir uma cultura diferente. A implantação de mecanismos mais rigorosos de governança, a participação ativa dos associados e a busca por profissionais qualificados são passos fundamentais para que o clube reencontre seu equilíbrio. O Corinthians não pode continuar à deriva, dependente apenas da paixão da torcida e do talento esporádico de jogadores. O futuro do clube exige planejamento, responsabilidade e compromisso real com a transparência. É um desafio enorme, mas não impossível. O Corinthians é gigante por causa da sua história, da sua torcida e da sua capacidade de superar adversidades. Momentos como esse de crise e incerteza servem para testar a resiliência do clube e a determinação de quem o ama. Se o Timão conseguir aprender com seus erros, se os próximos gestores tiverem um compromisso verdadeiro com o bem do clube, talvez possamos estar diante do início de uma nova fase. Uma fase onde o Corinthians volte a ser referência dentro e fora dos campos, e onde a palavra improviso seja substituída por planejamento. Por enquanto, o foco está na Copa Sul-Americana, onde o Timão tenta avançar na competição, apesar de toda a turbulência. Cada jogo é uma oportunidade para mostrar que o Corinthians ainda tem forças para lutar, que a camisa pesa e que a Fiel continua acreditando. É nesses momentos que a paixão do torcedor se transforma em combustível para o time que encontra motivação mesmo quando tudo parece conspirar contra. O futebol, afinal, é o que mantém viva a esperança. E no Corinthians, a esperança é algo que nunca morre. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do Corinthians, um clima tenso começa a ganhar força e promete agitar o torcedor alvinegro nas próximas semanas. O atacante Memphis Depay, recém-chegado ao clube e uma das apostas para reforçar o setor ofensivo, estaria se recusando a atuar ao lado do jovem Yuri Alberto. A origem do problema? Uma briga acalorada durante um treino que teria deixado os ânimos completamente alterados dentro do elenco. Fontes internas do clube revelam que a discussão entre Depay e Yuri Alberto não foi algo passageiro ou um simples desentendimento entre atletas. Segundo relatos, os dois chegaram a trocar palavras duras e até mesmo gestos mais ríspidos, o que deixou os companheiros e a comissão técnica bastante preocupados. A situação teria escalado a ponto de Depay manifestar uma clara insatisfação em dividir o campo com Yuri Alberto, pedindo aos responsáveis para que fossem tomadas providências. O cenário preocupa porque, até o momento, o Corinthians vinha investindo bastante na formação de uma linha de ataque forte e versátil, com ambos os jogadores sendo peças fundamentais no projeto do técnico. Depay, conhecido por sua habilidade e experiência internacional, parecia uma contratação de peso capaz de elevar o nível do time. Por outro lado, Yuri Alberto, promissor e muito valorizado pela torcida, vinha demonstrando evolução constante e ganhando cada vez mais espaço no elenco. Agora, a diretoria se vê em uma encruzilhada. Por um lado, há o interesse de manter ambos os jogadores em campo, visando o melhor desempenho do Corinthians nas competições que se aproximam. Por outro, existe o desafio de lidar com o conflito interno que ameaça desestabilizar o ambiente. Não está claro até que ponto a situação pode se agravar, mas nos corredores do CT já circulam rumores sobre possíveis intervenções da comissão técnica para tentar mediar o conflito. O treinador, por sua vez, tem demonstrado cautela e ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio, mas sabe que precisará agir rápido para não perder a confiança do elenco e da torcida. O clima no time, que já vinha sendo alvo de críticas pela falta de entrosamento, pode se complicar ainda mais se essa rivalidade não for resolvida de forma eficaz. Entre os torcedores, o assunto virou tema quente nas redes sociais e nos bate-papos. Das arquibancadas, muitos questionam se o clube tem condições de administrar essas situações de vaidade e conflito pessoal, enquanto outros pedem uma definição clara. Ou o Corinthians consegue unir o elenco, ou corre o risco de ver seu desempenho
prejudicado em momentos decisivos da temporada. Enquanto isso, no Corinthians o burburinho só aumenta. A expectativa agora é pela próxima coletiva ou entrevista, onde algum representante do clube poderá lançar luz sobre essa crise interna que pode definir o rumo do ataque alvinegro. Será que Depay e Yuri Alberto vão conseguir superar essa rusga ou estamos diante do início de um conflito que pode mexer com os alicerces do Corinthians? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa, o clima entre esses dois promete ser um dos assuntos mais comentados na próxima fase do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!